Olá, alunos, tudo bem com vocês? A gente pode perceber da última aula que, de modo geral, é muito difícil e complicado você encontrar a série, a soma da série, né, o limite das somas parciais quando n tende ao infinito. Isso é muito complicado e, via de regra, é bem complexo você inferir algo sobre uma série, se ela converge ou diverge. Tome como exemplo a última aula em que a gente teve todo um trabalho, um argumento matemático para poder mostrar que a nossa série harmônica, que é a série 1 sobre n, ela era divergente. Então, com essa ideia na cabeça de saber que não é nada simples você tentar encontrar a soma da nossa série, na aula de hoje a gente vai aprender sobre testes de convergência. Qual que é o intuito do teste? O intuito do teste é você testar de maneira geral e dizer se ela converge ou não, mas não se preocupar em encontrar mais a solução, o resultado do limite das somas parciais quando n tende ao infinito. Então a gente vai começar a aula de hoje com o nosso primeiro teste, chamado de teste do termo geral ou do enésimo termo, ok? A gente vai ver o seguinte, que se você tiver uma série que ela converge, a gente precisa dessa informação, tá? Então, o limite do termo geral tem que ser igual a zero. Então, por isso que eu queria chamar de teste do termo geral ou do enésimo termo, tá? Antes de eu dar aqui alguns exemplos, e os exemplos serão bem simples, eu gostaria de mais nada justificar por que isso acontece, tá? Então, por que isso acontece? Isso acontece, e a gente vai fazer aqui uns argumentos muito parecidos com a nossa série geométrica, tá? Então, justificativa. A gente sabe que significar que a série converge é o mesmo que dizer que o limite do n quando n tende ao infinito das nossas somas parciais existe, né? Então, a gente tem lá a nossa soma parcial a n, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar duas somas parciais. Eu vou considerar a minha primeira soma parcial Sn e um elemento anterior à minha sequência do Sn. Ou seja, eu quero considerar aqui como é que seria a minha Sn-1. Tá? A minha Sn-1, se eu fosse fazer a soma parcial dela, como é que seria? Eu somaria os primeiros termos, A1, A2, A3, igual está aqui na minha Sn, só que eu não chegaria até o meu termo AN, eu chegaria até o meu termo anterior a ele, né, o que seria o meu AN-1. Então, a minha soma Sn, ela tá assim, ela vai ter o meu AN, ok? E minha soma Sn-1 vai até o penúltimo termo da minha soma Sn. Tá? Vem até aqui. Tá? Bom, aqui eu estou só justificando por que funciona o teorema, tá? Se eu fizer a subtração dessas duas equações, do lado esquerdo eu teria Sn menos Sn menos 1. E do lado direito, esse termo cancelaria, o A1 cancelaria com A1, A2 com A2 e assim sucessivamente, né? Iria cancelar até o AN menos 1 com AN menos 1 e iria sobrar da primeira equação o nosso AN. Ok? Bom, como hipótese desse teorema, eu estou supondo, né, se essa série converge. Então, se essa série converge, o limite da Sn quando tende ao infinito existe. Esse limite aqui existe. Quando o n tende ao infinito. Ok? E limite do termo geral do lado direito também vai existir. Bom, vamos analisar um pouco essa expressão. Se eu estou supondo que a minha série converge, então significa que esse limite existe, né, o limite quando o Sn tende ao infinito, e ele é um número, é um valor, L, ok? Além disso, como o n está tendendo ao infinito, tanto faz se eu estou tomando a minha soma enésima, quanto a minha soma n-1, porque o n está tendendo ao infinito, ok? Então, dessa forma, tanto o limite de Sn quanto o limite de Sn-1 tem solução, é um número real, é L, e L menos L é igual a zero. Então, daqui eu tenho que
o limite da minha n, quando o n tende ao infinito, é igual a zero, né? Porque isso cancela com isso aqui, lá no infinito, ok? O que isso ajuda? Né? O que isso ajuda? Isso ajuda porque a gente vai usar esse teorema na negativa. O que significa usar um teorema na negativa? A gente vai pensar da seguinte forma: ora, se a série converge implica que o limite é igual a zero, então se esse limite for diferente de zero, eu já posso afirmar com certeza absoluta que a minha série é divergente. Vamos ver alguns exemplos para ver o que a gente pode fazer com esses resultados. Então, olha só, aqui no meu primeiro exemplo, né, eu quero que classifique as séries em convergente ou divergente. Então, o meu primeiro termo, a série n ao quadrado, né, aqui o meu AN ele é igual a n ao quadrado, e se você calcular o limite do meu AN quando o n tende ao infinito, isso vai dar infinito, certo? Ora, só que o meu teorema diz que para que a série convirja, é necessário que o limite do termo geral seja zero. E aqui, como está dando diferente de zero, já concluo. A série diverge. Ok? Vamos ver mais um exemplo. A série n sobre n mais 1. Então, quem é o termo geral? N sobre n mais 1. Se eu fizer o limite, n sobre n mais 1, quando n tende ao infinito, eu poderia, por exemplo, tirar o n em evidência no denominador. E isso me daria essa expressão. Então, cancela os n's. Aqui eu tenho 1 mais 1 sobre n, isso aqui tende a zero quando n tende ao infinito. Então, o resultado do meu limite é igual a 1. Ora, mas o teorema diz que se a série convergir, o limite tem que ser igual a zero. Então, como o limite está sendo diferente de zero, eu concluo que a minha série é divergente. Tá? Então, essa série aqui, n sobre n mais 1, diverge por causa do teste do enésimo termo, ou o teste do termo geral da minha série. Aqui no meu terceiro exemplo, eu estou retomando um exemplo que a gente já fez. A gente já viu que a série alternada, ela é uma série divergente. Só que qual que foi o argumento que a gente usou na aula passada? Se vocês voltarem no vídeo anterior, vocês vão ver que a gente concluiu que essa série ela diverge porque a gente usou uma justificativa de subsequência, uma ideia de subsequência. Então, a gente criou as somas parciais, a sequência de somas parciais dessa série, e verificou que se eu pegasse subsequências de ordem par, era diferente o limite quando eu pego subsequências dos elementos de ordem ímpar. Então, a gente concluiu que ela era divergente. Usando agora esse teorema, olha como é que fica mais simples de argumentar que essa série ela é divergente. Bom, o termo geral é menos 1 elevado a n. Quando a gente fizer o limite, quando n tende ao infinito, de menos 1 elevado a n, a gente não sabe que valor que dá, porque a hora pode dar 1, se lá no infinito tiver um número par, né? Se for um número par, e se for um número ímpar, daria menos 1. Como no infinito, né, tanto tem número par quanto número ímpar, esse limite não existe. Então, a gente não sabe qual é esse limite. Ora, o teste do termo geral diz que se a série converge, necessariamente o limite teria que dar zero. Nesse caso, o limite nem existe. Então, a gente já pode concluir que a série é divergente. Ok? Uma atenção que eu chamo para vocês é o seguinte, que você dizer que se a série converge, então significa que o limite do termo geral é igual a zero, não implica que a recíproca é verdadeira. Então, a gente vai ver que nesse caso aqui, nesse exemplo, que a recíproca do teorema, ela é falsa, tá? Como é que eu vejo que a recíproca do teorema é falsa? Primeira coisa, o que é recíproca? Vamos voltar lá no teorema. O teorema está dizendo o seguinte, ó, se a série converge, então o limite dá zero. Então, ela está fazendo uma implicação nesse sentido aqui, ó. Então, a série converge, então, desculpa, não dá para ler. Então, a série converge, então o limite
a n é igual a zero. É isso que significa a ida do teorema. O que eu estou dizendo é que a recíproca ela é falsa. Ou seja, você calcular o limite do termo geral e ser igual a zero não implica que a série converge. Quer ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Então aqui, exemplo. Imagine que eu tenho a seguinte série. Tá? Imagine que eu tenho a seguinte série. Peraí. Então, um exemplo. A seguinte série, a harmônica, que é 1 sobre n. Tá? Se a gente fosse pensar na recíproca do teorema, né, a recíproca do teorema, a gente calcula o limite da n, quando n tende ao infinito, isso daqui dá zero, certo? Se a gente fosse considerar a recíproca como sendo verdadeira, a gente seria levado a afirmar o seguinte: ora, se o limite da n está dando zero, então significa que a série é convergente, né? Isso é recíproca, é a volta. Só que ela é falsa por quê? A série harmônica foi uma série muito importante que a gente viu na aula passada e a gente sabe que ela é divergente, né? A gente sabe que ela diverge. Ok? Então, em resumo, como é que a gente vai usar esse teste? A gente vai usar esse teste igual aqui nos exemplos, tá? A gente pega o termo geral, calcula o limite. Se o limite for diferente de zero, beleza, ela diverge. Agora, se ela for zero, a gente não pode afirmar nada, porque pode acontecer do limite do termo geral dar zero e a série divergir, ok? Então, qualquer dúvida nessa interpretação, eu peço para que vocês voltem o meu raciocínio no vídeo e escute de novo o que eu tenho a dizer. Qualquer coisa pode tirar dúvida também em sala de aula. Bom, esse é o primeiro teste que vai nos guiar para que a gente consiga interpretar quando uma série converge ou quando ela diverge. A próxima ideia agora é tentar explorar propriedades da minha série. Tá? Então, quais são as propriedades da série? Aqui vai parecer muito com as propriedades de integral, tá? Por quê? Vocês devem ter aprendido que a integral definida, ela pode ser escrita como uma soma infinita, né? A soma de Riemann. E aqui, justamente, a gente está considerando uma soma de termos infinitos. Então, a forma algébrica que cada uma desses argumentos matemáticos, série e integral, vão se comportar é muito parecido, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui em demonstrações de propriedades. Eu acredito que vocês vão aceitar o que eu tenho a dizer utilizando os conhecimentos que vocês já têm de integral. Então, eu vou supor que as duas séries convergem, tá? Então, estou supondo aqui uma série AN, uma série BN, ambas convergem para valores conhecidos, L e N. Então, a soma das séries converge para a soma separadamente do L e N, né? A série da subtração converge para a subtração das séries. E se eu tiver uma constante K, eu posso tirar dessa série, né? Ela pode sair daqui. E aí, uma vez que eu tenho o valor da série AN, que é L, eu apenas multiplico por essa constante, ok? Essas propriedades são muito parecidas com as integrais. Agora, as outras propriedades, eu vou fazer a seguinte distinção. Eu vou supor que a minha primeira série AN, ela converge para L, porém, a segunda série, ela diverge. Então, existem as propriedades da divergência que dizem o seguinte: então, ao somar duas séries, muita atenção, uma converge e a outra diverge, a soma diverge, tá? Se eu fizer a subtração, a mesma coisa acontece. Eu fazer a subtração de uma série que converge com uma que diverge, a subtração é divergente. E a multiplicação também acontece. Se eu pegar um número e multiplicar por uma série divergente, então essa série também é divergente. Então, logo de cara, lembra que a gente estudou a série harmônica na aula passada? E ela é divergente? Então, logo de cara, se por acaso aparecer ela, só que no numerador, ao invés de estar 1, está uma constante qualquer, por exemplo, 4 sobre n, ela é divergente, por causa da última propriedade aqui, né? Você tem um número multiplicando uma série divergente, esse número pode sair da sua somatória e essa série é divergente, logo você conclui divergência.
Vamos ver alguns exemplos para que fique mais claro, ok? Então, olha só. Exemplo. Tá? Exemplo. Então, classifique as séries em divergente e convergente. Então, a primeira série, você nota justamente aquilo que eu tinha dito, né? Você tem uma série harmônica aqui, ok? Você tem uma série harmônica. Então, 3 somatório de 1 sobre n, mais uma série que a gente estudou na aula passada, que é uma série telescópica. A gente viu que essa série telescópica, ela converge, inclusive converge para o número 1, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o número multiplicando uma série divergente. Beleza, vai dar divergente. E eu estou pegando divergente e somando com convergente. Essa soma resulta numa série divergente, tá? Então, isso daqui é divergente. A série diverge. Então, eu usei essa propriedade da soma combinada com a propriedade da multiplicação por escalar. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo mostra essa série e a cara dela é parecida com a geométrica. Como é que você identifica uma série geométrica? A série geométrica, ela se apresenta da seguinte forma. A sua base sempre vai ser uma constante, um número, e o seu expoente é onde vai estar a variável n. Então, eu posso pegar essa minha série e escrevê-la da seguinte forma. 3n menos 1 sobre 6n menos 1 menos somatório 1 sobre 6n menos 1. Tá? Vou colocar todo mundo sobre o mesmo sinal de expoente. Então, vai ficar assim, ó, 3 dividido por 6 é a mesma coisa que meio, n menos 1. E esse numerador que está ali, 1, é a mesma coisa de eu colocar ele também sobre o expoente n menos 1. Ok? Então, eu reescrevendo isso aqui, você nota que a gente tem aqui uma série geométrica na primeira parcela, cuja razão é igual a meio. Né? Eu vou chamar de R1. Tá? E você tem outra série cuja razão agora aqui é 1/6. Ok? Então, o que você está fazendo? Você está fazendo a subtração de uma série convergente com uma outra série convergente. Então, a subtração, usando as propriedades que eu mencionei anteriormente, então a subtração também converge. Tá? Então, vou calcular a soma de cada uma das séries. Como é que vai ser a soma da primeira série? 1 dividido por 1 menos a razão. A razão aqui é meio. Como é que é a soma da segunda série? 1 dividido por 1 menos a razão. Qual é a razão dessa segunda série? 1/6. Ok? Fazendo as continhas aqui, eu chego no resultado 4/5. Então, eu usei a propriedade que diz subtração de séries convergentes é igual a uma série que converge, e inclusive a gente encontrou o valor para o qual converge. Ok? Para fechar essa parte de propriedades das nossas séries, a única coisa que falta para a gente analisar é o conceito de subtração e soma de constantes em uma série. Tá? Então, o que eu quero dizer com essa propriedade? Eu digo o seguinte, se a gente tem uma série que a gente sabe que ela converge, então a esta série eu posso somar e subtrair constantes, números. Ok? Por exemplo, imagine que eu queira calcular essa série, só que muita atenção no índice, tá? Eu não vou começar a minha soma a partir do 1, eu vou começar a partir do 3, tá? De 3 ao infinito, essa série aqui, ok? Então, imagine que eu queira calcular essa soma, é uma soma infinita, só que agora você não está partindo do 1, você está partindo do 3. É natural a gente olhar para essa série e pensar na geométrica. Por quê? Geométrica, ela sempre tem uma base constante e o expoente, a variável n. Então, eu posso pensar o seguinte, né? Então, note que se eu fosse considerar essa série na forma geométrica, né? A gente tem o seguinte, vou tentar relacionar essa série que eu quero encontrar com uma série geométrica. Como é que seria uma série geométrica que eu poderia usar dentro desse exemplo? Seria olhar para essa série e ver que eu posso escrever ela dessa forma aqui, ó, 1 sobre 5n.
tá? N partindo do 3 ao infinito. É a mesma coisa, tá? Professor, mas a série geométrica ela é diferente. O índice começa em 1 e o expoente é n menos 1. Ok, a gente vai chegar lá, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar na minha série correspondente que seria geométrica. N partindo do 1 ao infinito, 1/5, n é menos 1. Essa seria a minha série geométrica se eu partisse do n igual a 1 e fosse também com o expoente n menos 1, tá? Essa série geométrica, como é que ela funciona? Né? Se o n for igual a 1, o primeiro termo dela é o valor 1, porque fica 1/5 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Se eu fizer n igual a 2, vai dar 1/5. N igual a 3 vai dar 1/5 ao quadrado. Né? N igual a 3, n igual a 4 agora. Se eu fizer n igual a 4 e continuar a partir daqui, olha só o que vai acontecer. Olha só essa expressão. O n partido do 4 aqui, atrasado em um elemento, então se você atrasa o 4 em uma unidade, você tem quem? O 3. Né? Então, o n partindo de 4 atrasado em uma unidade é a mesma coisa que você partir do 3 se você não atrasar uma unidade. Vocês concordam comigo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, no lugar dessa somatória aqui, que eu parto do 4 e tenho o expoente n a menos 1, vou substituir pela expressão que a gente quer encontrar, que é essa aqui de cima. Então, o que eu vou ter? Vou ter 1 mais 1/5, 1/25. A minha última série é a mesma que eu quero encontrar, ou seja, somatória partindo do 3 ao infinito, e o expoente agora partindo do n. Então, muita atenção, vou recapitular de novo o raciocínio. Você partir do 4 quando o expoente está atrasado em uma unidade, é a mesma coisa que você partir do 3 quando o expoente não está alterado, ok? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem que eu tiro essa dúvida em sala de aula. O lado esquerdo da equação é uma série convergente, geométrica, e a gente sabe para onde ela converge. Quem que é a razão dessa série? 1/5. Então, o lado esquerdo, 1 sobre 1 menos a razão, que é 1/5. Okay? Dessa forma, eu posso isolar essa expressão, que é a expressão que eu quero encontrar. E note que eu consegui obter essa expressão a partir de uma série que eu conheço, eu sei o resultado dela é isso daqui, é 1/5 aqui, desculpe, 1/5. O resultado dela é isso daqui. E agora, nesse resultado da série infinita, eu vou subtrair constantes. 1/5 e 1 sobre 25. Ok? Fazendo as continhas aqui, eu vou deixar para vocês fazerem as contas. Eu chego no resultado 1 sobre 100. Ok? Então, essa propriedade de você somar e subtrair constantes de uma série faz com que você consiga resolver outros tipos de série que não parte mais agora do 1, parte, por exemplo, do 3. Gostaria de fazer aqui uma observação para que ficasse mais claro ainda a questão do expoente, tá? Então, observação. Você nota que a nossa série geométrica, ela é assim, essa é a cara dela, com n partindo do 1 ao infinito. Tá? Se você escrever alguns termos dela, então, quando n for igual a 1, então você tem r elevado a 0, que é 1. Quando n for igual a 2, você tem r. Quando n for igual a 3, é r quadrado. E assim sucessivamente. Tá? Escrever dessa forma é a mesma coisa, né, o que eu usei aqui no exercício, durante o exercício, né? Você partir do n igual a 1 atrasado em uma unidade, é a mesma coisa que você partir do 0 e não atrasar o expoente. Muita atenção nessa expressão, porque, primeiro, é a primeira vez que eu vou quantificar o n a partir do 0, porque até então a gente sempre estava vendo o n como um número natural e no início do curso a gente definiu que o 0 não seria um número natural. Tá? Então, o que eu estou dizendo nessa equação é o seguinte: na equação de baixo, se você partir do 0,
né? Faz n igual a 0 aqui no expoente, você vai ter 1. N agora igual a 1, você tem R. N igual a 2, R quadrado. Você vai obter exatamente a mesma expressão que a equação de cima. É a mesma coisa. Então, a conclusão que eu quero chegar é que a forma na série geométrica que a gente viu é a mesma coisa que, ao invés de você partir do 1, você parte do 0, e ao invés de você atrasar em uma unidade seu expoente, você considera o n. É exatamente isso que eu utilizei dentro do exercício nessa passagem aqui. Ok? Acho que assim fica mais claro. Ok, então essas seriam as propriedades gerais, e o que agora a gente vai se importar são com os testes. Então, como eu já havia adiantado, e a gente já viu um primeiro teste, que é o teste do termo geral, nem sempre você vai conseguir encontrar o resultado da série, né? É muito difícil você encontrar o resultado da série, porque você fica muito restringido às séries mais simples. Então, até aqui, o que a gente sabe calcular de série? A gente sabe calcular séries telescópicas, a gente sabe calcular séries geométricas, ok? Então, apenas essas duas classes de séries que a gente consegue encontrar o resultado final. Então, para que a gente consiga ampliar um pouco mais as classes de séries, a gente vai estudar os testes. E esses testes, infelizmente, a gente não consegue falar nada sobre a soma, né, ou a soma parcial quando n tende a infinito. Apenas a gente vai inferir se converge ou diverge. Então, o que seria o nosso teste da razão? O teste da razão, pelo próprio nome diz, você vai criar uma razão do termo geral, e essa razão vai ser a n mais 1, você vai adiantar um elemento do termo geral e dividir pelo termo anterior, o an, fazendo n tendendo a infinito. Quando você fizer esse cálculo dessa razão, quando o n tende a infinito, você vai encontrar um número, tá? Eu vou chamar esse número de ρ. A esse ρ, a gente vai conseguir inferir se essa série converge ou se essa série diverge. Como é que vai funcionar? Se essa série, se esse ρ ele for menor do que 1, então a série converge. Tá? Se o ρ for maior do que 1, então a série diverge. Ok? E se o ρ for igual a 1, então teste inconclusivo. Tá? Note duas coisas. Primeiro, eu tô dizendo aqui que pode acontecer desse teste não funcionar. O que significa? Ele ser inconclusivo. Então, você não pode inferir se diverge ou converge se o ρ der igual a 1. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu estou trabalhando com séries onde os termos são positivos. Tá? Então, pensa comigo, se os termos são positivos, você fazer divisão de termos positivos vai dar coisa positiva, né? Então, esse ρ, ele nunca vai ser negativo, tá? Então, quando eu estou dizendo aqui que ele vai ser menor do que 1, eu já estou prendendo ele no intervalo, tá? Ele vai ser sempre positivo, então ele pode ser, aqui, ó, vou deixar aqui, ele pode ser maior ou igual que 0, só que sempre menor que 1. Estou prendendo ele já no intervalo. Vamos fazer um exemplo e ver como é que isso funciona na prática, tá? Estou aqui com um exemplo com uma série que, olha só, olha a cara dela. Você nota que é uma série muito mais complicada do que a harmônica ou a geométrica que a gente estudou até agora. Então, justamente o que eu acabei de dizer, você estudar os testes de convergência faz com que a gente consiga trabalhar com séries mais complicadas. Bom, então, como é que eu vou resolver essa série? Primeira coisa, antes de jogar no limite, eu vou construir essa fração, tá? Quem é o AN mais 1 dividido por AN? Depois eu calculo o limite. Então, quem é o AN mais 1? É você olhar para a expressão e no lugar do N, você coloca N mais 1. Então, aqui, ó, tem 2 no lugar do N mais 1, fatorial. Dividido por N, no lugar do N, eu coloco N mais 1, fatorial. N mais 1, fatorial. Tá? Então, eu olhei para a expressão, onde tinha N, eu coloquei N mais 1.
E quem que é o meu termo AN? Bom, é simplesmente você repetir o termo geral da série. Não é isso? O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar simplificar essa expressão antes de jogá-la no limite. Então, simplificando essa expressão. Primeira coisa, esse 2n mais 1, eu posso abrir a distributiva. Então, eu vou abrir aqui a distributiva dentro do parênteses e ele vai ficar assim, ó, 2n mais 2 fatorial. Então, vai ficar 2n mais 2 fatorial. N mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 vezes n fatorial, não é isso? Daqui um pouco eu vou explicar porque eu escrevi dessa forma, tá? Mesma coisa para o segundo, n mais 1. Então, n mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 vezes n fatorial. Quando eu faço a divisão de fração, né, eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Você nota que nessa multiplicação apareceu o n fatorial, que é justamente ele que eu vou simplificar com o denominador dessa primeira expressão. Então, por isso que eu deixei em n fatorial, que agora eu consigo cancelar aqui. Ok? Continuando, quem que é 2n mais 2 fatorial? Vou tentar fazer a mesma ideia que eu acabei de fazer aqui no denominador para ver se eu cancelo com 2n fatorial. Tá? Então, quem é 2n mais 2 fatorial? É 2n mais 2, aí eu subtraio uma unidade, né? 2n mais 1, subtrai mais uma unidade. 2n fatorial. O fatorial é sempre isso. Então, o que é o 4 fatorial? É 4 vezes subtrai uma unidade. 3 vezes subtrai uma unidade. 2 vezes subtrai uma unidade. 1. Fiz a mesma coisa aqui, só que agora com a expressão 2n mais 2. Isso vai ficar dividido por... Então, eu tenho n mais 1 vezes n mais 1 vezes 2n fatorial. Então, cancela aqui 2n fatorial. Vou olhar agora para esse primeiro fator, eu vou colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar 2 vezes n mais 1, o outro é 2n mais 1, dividido por n mais 1. Opa, já consegui cancelar mais um pouco. Então, cancela. Ok? Resultado final. O que sobrou? Sobrou 2 vezes 2n mais 1, dividido por n mais 1. Agora, essa expressão eu vou jogar no limite e vou calcular quem é o meu ρ. Então, quem é o limite? Limite de 2 vezes 2n mais 1 sobre n mais 1, quando n tende ao infinito. Ok? E sempre que você for calcular limite tendendo ao infinito, é só botar o n em evidência. Então, vou colocar um n em evidência. Olha só o que acontece. Então, vai ficar limite n tendendo ao infinito, 2. Não, o 2 pode até sair do limite, se quiser. Vou colocar agora o n em evidência nesse parênteses. Vai ficar n vezes 2 mais 1 sobre n. Dividido por, colocando n em evidência no denominador, 1 mais 1 sobre n. Cancela o n com n. Quando o n tendeu ao infinito, 1 sobre n tende a 0. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. E aí sobrou 2 vezes 2, que é 4. Ok? E o valor de 4 é o meu ρ, que eu chamei. E note que o ρ ele é maior do que 1. Né? Então, conclusão, série divergente. Diverge. Ok? Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Tá? E aí, daqui um pouco eu vou falar sobre uma observação bem importante desse ρ. Tá? Então, outra série. Vamos aplicar aqui o meu teste da razão. Então, teste da razão, eu prefiro, antes de jogar no limite, sempre fazer a razão e tentar simplificar o máximo possível. Eu acredito que assim fica melhor para trabalhar a expressão. Tá bom? Então, quem é o meu AN mais 1 sobre AN? Então, é a expressão, no lugar do N eu coloco N mais 1.
e dividido pelo termo geral, 2n mais 1 dividido por 3n, ok? Então, repito, o numerador, 2n mais 1, mais 5 sobre 3n mais 1, multiplico pelo inverso do denominador, 3n dividido por 2n mais 1, ok? Então, olha só, vamos ver o que a gente consegue calcular, simplificar, desculpe. Então, você tem o 3n mais 1 aqui no denominador com 3n no numerador. Então, se você cancelar, cancela, só que ainda tem 1 aqui, tá? Então, eu tenho isso aqui, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar em evidência o 2n, ó, vou colocar em evidência o 2n. No meu numerador vai aparecer 2 mais 5 sobre 2n, não é isso? Pode fazer distributivo para ver que é a mesma coisa. E no denominador ficou 3, que tinha sobrado aqui do cancelamento. Vou colocar 2n em evidência daqui. Então, vai ficar 1 mais 1 sobre 2n. Ok? Então, cancela 2n com 2n. O que sobrou? Expressão final. Sobrou 2 mais 5 sobre 2 elevado a n, dividido por 3, 1 mais 1 sobre 2 elevado a n. Quando eu jogar isso aqui para o limite, olha o que acontece. Limite 2 mais 5 sobre 2n, 3, 1 mais 1 sobre 2 elevado a n, quando n tende ao infinito. Aqui eu tenho uma função exponencial no denominador, o denominador tende ao infinito, logo a divisão tende a zero, isso dá zero, isso dá zero. E o resultado é 2/3. Ok? Esse daqui é o meu ρ. E você nota que 2/3 é um número menor do que 1. Então, eu consigo concluir que a série é convergente. Concluí. Ok? Eu não vou entrar aqui em detalhes de como é feita a demonstração do teste da razão, tá? Não é o nosso intuito dentro desse curso demonstrar esses testes. Eu apenas quero que vocês saibam aplicá-los e interpretá-los dentro dos nossos exercícios. Uma observação muito importante que eu queria falar para vocês é o seguinte. Esse ρ que a gente encontra, ele não é o resultado da série, tá? Ele não é. Uma forma de eu justificar para vocês e mostrar que não é, eu posso fazer da seguinte forma. Olha só, esse exemplo que a gente acabou de resolver, que é o 2n mais 5 sobre 3n, n partindo do zero, ok? Você nota que você pode escrever esse exemplo que a gente acabou de resolver dessa forma aqui, ó. Então, vai ficar aqui assim, ó, no segundo. Esse 5 fica em evidência, né? Vocês concordam comigo? Eu peço para que vocês dêem uma pausa no vídeo agora e verifiquem essa expressão, se ela está correta, faz sentido para vocês. Você nota que eu reescrevi, né, usando as propriedades aqui algébricas, e eu posso pegar essa constante, tirar da série, e a gente acabou de ver uma observação, né, que você escrever a série partindo do zero com o expoente n, ou escrever a série partindo do n igual a 1 e no expoente n menos 1, isso daqui é exatamente a mesma coisa que a série geométrica, né? Foi essa observação aqui que eu tinha feito. Tá? Então, você nota que a cara que apareceu aqui, no nosso exemplo, é essa, do n partindo do zero. Tá vendo? Ou seja, eu posso concluir que essas duas séries são séries geométricas. E série geométrica a gente sabe calcular soma, não é isso? Na série geométrica, a gente tem que olhar para a razão. A razão do primeiro é 2/3, que é menor do que 1. E a razão do segundo é 1/3, que também é menor do que 1. Ou seja, ambas as séries são convergentes. E a gente sabe calcular a soma delas.
né? Quem é a soma infinita da série geométrica de razão 2/3? É 1 sobre 1 menos 2/3, que é a razão. Quem que é a série geométrica de 1/3, né? Esse 5 pode sair da série, sai da série, ó. E aí eu tenho 5 vezes soma infinita, 1 sobre 1 menos 1/3. E aí você fazendo as continhas aqui, vou pedir para vocês fazerem as contas e verificarem o resultado, eu posso chegar no valor de 21 sobre 2, tá? E eu quero que vocês olhem para esse valor e notem que isso daqui não tem nada a ver com o valor de Rho que a gente acabou de encontrar quando a gente estava usando o teste da razão. Então, o teste da razão, o nosso Rho tinha dado 2/3. A soma infinita da série está dando 21 sobre 2. Por que eu usei esse exemplo? Para ficar bem claro que uma coisa é o parâmetro Rho, tá? O Rho é o parâmetro que você vai usar no teste da razão. Outra coisa completamente diferente é a soma infinita da série. Tá aqui a prova. Ok? Ainda sobre esse assunto sobre testes, vai aparecer agora um outro teste, que é o chamado teste da raiz. Esse teste ele é muito parecido com o teste da razão, tá? Então, qual é a ideia? Pelo nome, né, teste da raiz, eu vou criar uma raiz enésima do meu termo geral e vou calcular esse limite. E depois que eu calcular esse limite, eu vou ter o valor do Rho. E esse valor do Rho vai ser exatamente como acontece no teste da razão. Então, a série, ela converge se o Rho, né, ele for menor do que 1 e positivo, né? De novo, estou trabalhando aqui com série de termos positivos, então esse cálculo aqui não tem como ser negativo, sempre vai ser positivo. E diverge se o Rho for maior do que 1 e teste inconclusivo se Rho for igual a 1. Tá? Então, mesma história do teste da razão. Para que serve esse teste da raiz? E como é que a gente consegue diferenciar do teste da razão? O teste da razão ele é muito utilizado quando você tiver séries envolvendo fatoriais. Tá? Por quê? Porque você nota que quando eu envolvo fatoriais, na divisão você cancela esses fatoriais. Usando essa ideia, o teste da raiz, mesma coisa. Ele sempre vai ser utilizado quando você, utilizando a raiz, você acaba simplificando a sua expressão. Então, por exemplo, imagine que eu queira estudar a minha série e saber se ela converge ou diverge, e ela tem essa cara aqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou calcular a raiz enésima do meu AN, tá? Esse AN sempre tem que ser positivo. Então, raiz enésima de n ao quadrado sobre 2 elevado a n, né? Olha só o que acontece. Então, eu tenho raiz enésima de n ao quadrado dividido por raiz enésima de 2 elevado a n, ok? Então, eu já posso cancelar esse 2 elevado a n com a raiz. E esse n ao quadrado, você nota o seguinte, n ao quadrado, raiz enésima, é a mesma coisa que isso aqui, não é? Mesma coisa. Aqui ficou 2, tá? Quando a gente tem uma base elevada ao expoente elevado a um segundo expoente, a gente faz o produto dos expoentes. E esse produto dos expoentes, como é um produto, a ordem é comutativa. Então, eu posso trocar a ordem. Eu posso escrever assim, ó. N elevado a 1 sobre n ao quadrado. É produto. Ok? E isso é igual a raiz enésima de n sobre 2 elevado ao quadrado. Vamos ver o que isso ajuda. Bom, calculei a raiz enésima do termo geral. Vamos calcular agora o limite. Limite, quando n tende ao infinito, da raiz enésima de AN. É igual a limite de raiz enésima de n elevado ao quadrado sobre 2n tendendo ao infinito. Ok? Note que aqui eu tenho uma composição, né? Eu tenho aqui até uma função contínua. Lembra que a gente estudou no começo sobre sequências?
E quando você faz a composição de uma função contínua com uma sequência, você pode entrar o limite para dentro da função contínua. Tá? Então, só fazendo uma observação aqui, fazendo um adendo. Note que você tem uma sequência, vou chamar essa sequência de Bn para não misturar com a n. Imagine que eu tenho uma sequência dessa cara aqui, ó. E uma função real que seja a função x ao quadrado. Então, a gente viu em aulas anteriores que você consegue compor função com sequência, que é exatamente a expressão que está aparecendo ali no numerador. E, além disso, quando você calcula o limite dessa composição, quando o n tende ao infinito, você pode calcular o limite da sequência primeiro e depois calcular na imagem da função. Ou seja, você pode entrar com o limite dentro da função. Então, é o que eu vou fazer ali. Note que esse 2 pode sair como constante do meu limite, ficar meio, e aí eu vou entrar com o limite dentro da função x ao quadrado. Então, eu tenho isso aqui, ó. Esse limite é um limite que a gente estudou. Inclusive, a gente usou chamar essa sequência de raiz enésima de n de sequência especial. Então, eu peço para vocês voltarem algumas aulas anteriores e verificar que esse cálculo a gente já fez e ele é igual a 1. Então, eu tenho um resultado ali meio, tá? Esse limite é 1, logo, resultado do limite do raiz enésima do AN é igual a meio. Esse daqui é o meu ρ, e você nota que o meu ρ é menor do que 1. Né? Conclusão, converge. A série é convergente, ok? Vamos ver um outro exemplo. Imagine agora este daqui. Né? Eu tenho 2 elevado a n sobre n ao cubo. Você nota que pela expressão, como você tem expoente n, já é de se esperar que você tente cancelá-lo. Então, para cancelar, tem que usar o teste da razão, tá? Então, desculpe, o teste da raiz. Então, raiz enésima do meu AN vai ser a raiz enésima 2 elevado a n sobre n ao cubo. E isso é igual a 2 no numerador, raiz enésima de n ao cubo. Né? Usando lá aquelas mesmas manipulações que eu utilizei, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 raiz enésima de n ao cubo. Tá? E aí, ao calcular o limite, olha só o que acontece agora. N tendendo ao infinito, olha só o que acontece. Vai dar, né, eu posso ter uma função contínua composta com a função x ao cubo, então eu posso entrar com limite. Então, limite raiz enésima de n, n tende ao infinito, tá vendo? Isso dá 1 e isso é igual a 2. A conta toda dá 2. Esse é o meu ρ, e o meu ρ agora é maior do que 1. Conclusão, série divergente. Ok? Fechando agora esse conceito de testes, a gente vai entender agora como é que vai funcionar o teste da série alternada. Tá? Antes de falar como é que vai funcionar esse teste, vou definir para vocês o que é uma série alternada. Tá? A série alternada, pelo próprio nome a gente já subentende, ela vai ser uma série onde você alterna os sinais. Assim como a gente tinha a série alternada, né, do menos 1 elevado a n, agora a gente vai considerar testes que... agora a gente vai considerar séries que têm essa característica de ficar trocando sinal. Então, eu estou supondo o seguinte, imagine que a minha série ela tem essa cara. Menos 1 elevado a n vezes o n, esse o n é sempre o módulo do AN, é sempre uma coisa positiva, tá? Então, ou vai ser a cara do meu termo geral menos 1 elevado a n, ou vai ser menos 1 elevado a n mais 1. Qual a diferença de um para o outro? Você nota que quando você faz n igual a 1 nessa primeira equação, você tem um número negativo, menos 1. Ou seja, essa série ela começa com o primeiro termo sendo negativo. Já na segunda equação, quando você faz n igual a 1, você tem menos 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, essa série
o seu primeiro elemento ele é positivo. Então, a gente coloca essas duas equações para você conseguir definir o que seja uma série alternada. Então, para a gente, independe se o primeiro termo é positivo ou se o primeiro termo é negativo, o que realmente interessa para a gente é o padrão de mudança de sinal, de alternância, ok? Então, o que o teste da série alternada ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: a série ela converge desde que ela consiga satisfazer 3 critérios. O primeiro critério é esse o n ele ser sempre positivo, tá? O n que aparece na série. Outra condição é que eles sejam finalmente decrescentes, tá? Ou seja, a minha sequência ela seja lá no final decrescente. Daqui a um pouco eu vou fazer um exemplo, esse critério vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá bom? E por fim, eu vou pedir para que o limite do n, quando o n tende ao infinito, também seja igual a zero. Se todas essas 3 condições satisfazer, então eu consigo concluir que a minha série converge. Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, o caso da minha série harmônica, só que eu multiplico agora por um termo alternado. Então, primeiro critério, tem que verificar todos os critérios, tá? Primeiro critério, quem é o meu n? Né? Primeira coisa, quem é o meu an? O an é menos 1 elevado a n mais 1 vezes 1 sobre n. Então, você nota que é uma série que começa com o primeiro termo sendo positivo. Quando você faz n igual a 1 aqui, fica positivo. Então, quem é o meu n? O meu n é o termo que você tira o sinal, ou seja, é você considerar o módulo do an, é tirar o sinal, a alternância de sinal dele, né? Então, é esse elemento aqui que é a nossa série harmônica, ok? Então, primeira coisa, eu tenho que verificar que os meus n's são positivos. E de fato é. Por quê? Olha só, eu estou fazendo a divisão do número 1 por um número natural, n. Independente do número natural que vem aqui, essa divisão sempre é maior ou igual a zero. Tá? Então, ela é positiva, sempre. Esse é o primeiro critério que eu tenho que olhar. Segunda coisa que eu tenho que ver. Eu tenho que ver que ela é uma sequência decrescente. Então, o que significa ser uma sequência decrescente? Significa que o termo que vem depois do n, ou seja, o termo o n mais 1, o termo que vem depois do n, ele diminui, ou é igual, ok? Isso para todo valor natural da sequência. Então, note o seguinte, quando eu encontro o meu n, que eu acabei de encontrar, que é 1 sobre n, se eu considerar o meu próximo termo o n mais 1, significa, no lugar do n, colocar n mais 1. Não é isso? Então, olha só. Se eu aumento o denominador da minha fração, o que acontece com a fração? Ela aumenta ou diminui? Em outras palavras, vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que o n seja 2. Tá? Então, eu tenho aqui nessa expressão meio. Se eu pegar esse 2 no denominador e somar mais uma unidade, vai ficar 3. Essa nova fração, que é 1/3, ela diminuiu ou ela aumentou em relação à fração anterior? Vocês concordam comigo que ela diminuiu? Por quê? Meio é a mesma coisa que 0,5. 1/3 é a mesma coisa que 0,33. Então, você está diminuindo a sua fração. Então, se você está diminuindo a sua fração, você tem uma sequência decrescente. E por fim, vou calcular o limite do meu n, quando o n tende ao infinito. O limite de 1 sobre n quando n tende ao infinito, isso é zero. Conclusão. A série converge. Ok? Aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês que olha só o que a gente acabou de concluir. A gente acabou de concluir que quando você pegar uma série que não converge, que é o caso da série alternada, que a gente viu que não converge, e multiplica por uma série que também não converge, que é o caso da série harmônica, pode acontecer, eu não estou falando que isso sempre vai acontecer, mas pode acontecer de dar uma série convergente. Então, você nota que
esses testes, eles são muito importantes porque é meio que imprevisível, né? Uma vez que a gente estudou que a série harmônica diverge e a série alternada diverge, era de se esperar que no produto dessas duas séries, elas divergissem. Mas não, está dando uma série convergente. Ok? Vamos ver mais um exemplo, e nesse exemplo eu quero justificar para vocês o que significa ser finalmente decrescente, tá? Acredito que isso possa surgir alguma dúvida na cabeça de vocês. Então, o que significa ser finalmente decrescente? Vamos lá. Imaginem agora essa fração aqui, ó. Menos 1 elevado a n vezes 10n sobre n ao quadrado mais 16. Ok? Então, vamos verificar todos os critérios. Primeiro critério, né? Como é que é o seu AN? O meu AN é menos 1 elevado a n. Quando n é igual a 1, dá menos 1. Então, eu estou começando... O primeiro elemento dessa série ele é negativo, né? E depois cria a alternância de sinal. Então, menos 1 elevado a n vezes 10n sobre n ao quadrado mais 16. Tá? Então, daqui eu já consigo descobrir quem é o meu n. Quem é o meu n? É o módulo do AN, é quando você desconsidera a parte de alternância de sinal, que é igual a 10n sobre n ao quadrado mais 16. Ok? Bom, vamos dar uma olhada para essa expressão. Olha só, eu estou pegando um número natural multiplicando por 10. Então, ele continua sendo um número positivo. E estou dividindo por um número natural que foi elevado ao quadrado mais 16. Então, vocês concordam comigo que o denominador, ele sempre é positivo, né? Não tem como ele ser negativo. Porque n quadrado mais 16 sempre é um número maior do que zero, né? Então, eu estou fazendo a divisão de um número positivo por um número positivo. Com certeza absoluta, isso aqui sempre é positivo, né? Inclusive, é estritamente maior do que zero, mas vou deixar aqui maior ou igual, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que olhar para a minha sequência, a minha sequência, o n, e verificar se ela finalmente decrescente, né? Então, vou me perguntar isso. Será que o n é finalmente decrescente? Será? Você nota que essa expressão já não é mais uma expressão tão simples quanto o exemplo anterior, que bastava verificar a questão de fração. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um argumento lá do cálculo 1, né, que é uma ferramenta que a gente sabe usar, que é a derivada. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar na função associada. Tá? Então, considere f de x igual a 10x dividido por x ao quadrado mais 16, tá? O que essa função é? É um análogo real da minha sequência, porque a minha sequência, no lugar do n, eu sempre coloco números naturais. Agora, na minha função, eu coloco números reais quaisquer, ok? E aí, o que eu faço para ver se ela finalmente decrescente? A gente sabe que quando a gente tem uma função real, para você verificar se ela decresce, basta você olhar para a primeira derivada e verificar se o sinal dela é negativo. Então, a gente vai derivar. Derivada da primeira função, regra do quociente, derivado do numerador vezes o denominador, menos numerador vezes a derivada do denominador, dividido por denominador ao quadrado. Ok? Expandindo um pouco mais esse cálculo, então a gente vai ter a árvore distributiva 10x2 mais 160, que é 16 vezes 10, menos 20x2. Ok? Isso tudo dividido por x ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, o que sobrou do numerador? Sobrou o seguinte, menos 10 ao quadrado, eu vou colocar assim, eu vou colocar 160 menos 10x ao quadrado, tá? Que aí nós tirei em evidência o 10 também, para ajudar no cálculo. Isso dividido pelo denominador. Então, continuando o cálculo.
tira em evidência o 10. Então, vai ficar 10 em evidência. 16 menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 16 tudo ao quadrado. Pronto, cheguei numa expressão que eu queria. Ó, vamos olhar para essa expressão e vamos ver se a gente consegue tirar algumas conclusões. Então, primeira coisa, a gente está interessado no sinal da expressão, né? No sinal. Então, a primeira coisa que você pode observar nessa fração é que o denominador ele sempre é positivo, porque a gente já sabia que x ao quadrado mais 16 era positivo. Agora você está levando ao quadrado, então continua com o sinal positivo, não é isso? Você tem o 10 aqui, que é uma constante, ela é positiva. Então, quem vai ditar o sinal dessa expressão é apenas o que está dentro do parênteses, é o 16 menos x ao quadrado. Tá? Então, vamos olhar para o sinal, não mais da expressão inteira, mas o sinal de x ao quadrado, 16 menos x ao quadrado, tá? Então, como é que a gente vai olhar o sinal dessa expressão? Bom, aqui é mais fácil porque a gente tem lá o nosso estudo do cálculo 1. Então, primeiro, a gente sabe que ela é uma parábola com gravidade para baixo, por causa do seu coeficiente do termo quadrático, que é menos 1, né? E a gente também consegue saber a raiz desse polinômio, tá? Então, só para ficar mais claro, né? Se eu fizer 16 menos x ao quadrado e procurar as raízes, né? Procurando as raízes, vai ter x ao quadrado igual a 16, ou seja, as raízes é mais ou menos 4, ok? Então, em termos de gráfico, a gente tem a raiz menos 4, a raiz 4, a concavidade dessa parábola é para baixo, tá? Aqui não me interessa muito o vértice, o que me interessa é o sinal. E aí a gente sabe algumas coisinhas, ó. Por exemplo, eu sei que quando eu estiver preso no intervalo de menos infinito até menos 4, aqui o sinal dessa expressão ele é negativo. Se o sinal dessa expressão ela é negativa, em consequência, o sinal da sua primeira derivada também é negativo, porque 16 menos x ao quadrado é quem dita o sinal aqui. Se eu estiver no intervalo de 4 ao infinito, também é negativo. E aí é a mesma história. A expressão da primeira derivada também vai ser negativa. Já nesse intervalo de menos 4 a 4, você tem o sinal positivo. Conclusão. O que significa isso para mim? Significa que a minha função real f de x, ela é decrescente no intervalo de menos infinito a menos 4 aberto, né? Em menos 4 é onde tem uma assíntota horizontal, e também ela é decrescente no intervalo de 4 ao infinito. Vamos concluir isso então, tá? Então, conclusão com meus cálculos. Eu cheguei ao seguinte: a função f de x é decrescente em que intervalo? De menos infinito a menos 4 aberto, união com 4 infinito. Ok? Vamos pensar agora, né? Eu vou fazer aqui um gráfico só para que vocês acompanhem o raciocínio. Primeiro, a gente sabe que sequência de números reais, a gente sempre vai estar olhando para valores naturais, tá? N. Então, suponha que a minha função f de x, eu não sei o gráfico dela, tá? Eu não sei o gráfico dela, mas suponha, aqui é o 4, né? Eu sei que ela é decrescente a partir do 4. Então, eu não sei como é que é o gráfico da minha função, mas eu sei que ela é crescente no intervalo de menos 4 a 4. Então, eu imagino que ela tem um comportamento, por exemplo, assim, ó, ela vem crescendo lá do menos 4, ela vem crescendo lá do menos 4 até chegar no 4, só que chegou no 4, eu tenho uma assíntota horizontal e a partir daí ela é decrescente.
tá? Agora eu consigo explicar para vocês o que significa ser finalmente decrescente. Você nota o seguinte, que essa sequência, agora eu estou considerando a sequência um N, tá? A sequência, o gráfico dela são pontos sobre a curva da função real, como a gente já viu anteriormente, tá? Quando a gente diz que uma sequência ela é finalmente decrescente, é uma sequência que tem exatamente esse comportamento, ou seja, ela pode ser crescente ou constante dentro de um intervalo, só que depois que esse intervalo acaba, que aqui no caso ele acaba em 4, ela passa a ser decrescente. Então isso a gente diz nesse caso, né, que ela é finalmente decrescente, porque existe um certo valor n0 que a partir dela, ela sempre é decrescente. É exatamente isso que eu escrevi aqui, ó. Né? Então, o n são finalmente decrescentes, né? Decrescentes. Isto é, o meu termo, o n, ele sempre é maior que o próximo termo. Isso para todo número natural que seja maior a um certo n0, tá? Então, o que é esse n0 aqui dentro do meu exemplo? Meu n0 é o 4, porque a partir dele todo mundo começa a ser decrescente. Todos os elementos, o n. Então, com essa conclusão, né, eu posso concluir e falar o seguinte, já que a função ela é decrescente dentro desse intervalo, então, a sequência agora, né, então, a sequência, o n, também vai ser decrescente, tá? Então, a sequência 1n decresce para que valores? Bom, valores naturais que seja superior ou igual a 5, né? Porque em 4 tem a assíntota horizontal na curva, então ela vai começar a decrescer a partir do 5, tá? Então, a partir do 5, a curva começa a decrescer, tá? Bom, ok, verifiquei o meu segundo critério. Falta o último critério. O último critério vai dizer o seguinte, vou calcular o limite. E daí, vamos ver se eu consigo chegar igual a zero. Então, o último critério, limite 10n, n quadrado mais 16, fica subtendido que n está tendendo ao infinito aqui. Eu posso colocar o n em evidência no denominador, então vai ficar n ao quadrado. Bom, eu posso até deixar um n só para poder cancelar. Então, n mais 16 sobre n, tá? Cancela esse n com esse n aqui. E aí, quando eu fizer o n tender ao infinito, olha só o que acontece, tá? Esse termo aqui está tendendo para zero, 16 sobre n. Isso aqui tende para zero, tá? Aqui no numerador eu tenho uma constante, porque esse n foi cancelado. E esse n que está aqui está tendendo para o infinito. Então, eu tenho uma constante dividido por um número muito grande. Isso tem uma tendência de ser zero. Ou seja, eu verifiquei que o n são todos positivos. Eu verifiquei que o n é finalmente decrescente a partir do n igual a 5, tá? E verifiquei que o limite do an, do n, quando o n tende ao infinito, é igual a zero. Conclusão, a série converge. Ok? Uma observação que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte. Não podemos, tá? Não podemos usar o teste da série alternada, tá? Então, usar este teste, é o teste da série alternada, que eu estou querendo dizer aqui, para concluir divergência. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, se você tiver olhando lá para os 3 critérios e tentando verificar se a minha série é convergente. Vamos supor que aqui no finalzinho o limite não fosse zero, tá? Fosse 1, vamos supor. Eu não posso dizer, só porque o último critério falhou, que essa série ela é divergente.
na verdade, esse teste ele não consegue concluir divergência, apenas convergência, tá? Então, falhou um dos 3 critérios, parte para outro teste. Esse teste não funciona mais, ok? Bom, e com isso a gente fecha a aula de hoje, tá? Eu vou deixar para a próxima aula um último teste, que é o teste da série absoluta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fico muito preocupado que vocês tenham alguma dúvida, então, por favor, não deixe de me perguntar em aulas online. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, só mandar mensagem. Um abraço a todos e até a próxima aula.